Olá, nono ano! Tudo bem com vocês? Vamos lá começar mais uma videoaula de língua portuguesa. Então, peguem o livro de vocês e abram comigo. Deixa eu pegar aqui a página certinha. Na página aqui, 214, ok? Então, abram comigo na página 214 e vamos iniciar essa aula juntinhos, porque o assunto de hoje é muito interessante, tá legal? Vocês vão perceber o quanto ele vai ser importante daqui para frente, as informações que vocês terão, o quanto vai auxiliar vocês na hora de escrever, na produção de vocês e também na oralidade, tá legal? Bom, concordância nominal. Nós já aprendemos as concordâncias verbais e agora a concordância verbal, na verdade, né? E agora a concordância nominal. O que seria então? Vamos iniciar entendendo o que será essa concordância nominal. Bom, primeiro, quando falamos de concordância nominal, falamos dos ajustes que as palavras terão dentro de uma frase. Tá? As palavras sofrem alguns ajustes em relação a gênero, a número, né? Elas têm que concordar. E esses ajustes justamente se dá em relação à concordância nominal, tá legal? Então eu tenho lá artigo, numeral, pronome, adjetivo, todas essas classes que eu falei com vocês concordando em gênero e em número com o substantivo a que se refere na oração. Tá legal? Eu trouxe um exemplo para vocês em uma oração para ficar mais fácil. Olha só. Coloquei aqui em cima, anotei aqui para vocês, ó. Vamos relembrar aqui sobre essas classes gramaticais, artigo, pronome, substantivo, adjetivo. Vamos só relembrar? Aqui, deixa eu só pegar uma marcação para facilitar. Olha aqui. Primeiro nós temos o as, tá? Deixa eu ler a frase inteira. As nossas aulas online são indispensáveis durante a quarentena. Não é verdade? Então, aqui iniciando, olha. As nossas, eu tenho um determinante, um artigo aqui, que está flexionado no plural, né? Concordando também com o meu pronome, olha. Meu pronome possessivo, nossas. Eu tenho as nossas. Eu não poderia ser diferente, né? Ninguém colocaria as nossas. Olha como é que já existe uma concordância já natural, porque somos falantes da língua portuguesa, né? Bom, então as nossas, concordando aqui o determinante, o artigo com o pronome. Aulas é o nosso substantivo, tá? Também concorda em gênero e em número, tá? Com os dois determinantes aqui, artigo e pronome. E nós temos também aqui a palavra indispensáveis. Ó, indispensáveis será o nosso adjetivo, que concorda também, né, no plural aqui, com esse substantivo aulas. Então, eu tenho as, nossas e indispensáveis que concordam em gênero e em número com o substantivo aulas. Tá legal? Então, aqui se deu uma concordância nominal, está perfeito. Gente, é muito fácil, porque isso, como eu falei para vocês, naturalmente nós acabamos utilizando, já tendo esse conhecimento prévio das classes gramaticais, das flexões de gêneros, de números, dos substantivos, dos adjetivos, dos numerais, dos pronomes, fica muito mais fácil. Mas aí temos algumas regrinhas, tá? Que quando elas aparecem na nossa produção ou até mesmo na oralidade, na fala, né? Nós ficamos com dúvidas, tá? Se devemos flexionar, se não devemos flexionar, se vai alterar o gênero ou não da palavra. Então, é sobre essas palavrinhas que eu quero mostrar para vocês, tá legal? Vamos lá? Vamos lá. Começando aqui, deixa eu só... Tem que fechar aqui. Pronto. Agora vamos iniciar aqui a leitura desse texto. E eu quero que vocês peguem um marca-texto para marcar algumas informações, tá? Para ficar mais fácil depois para estudar. Como vimos no início do nosso estudo de análises sintáticas, as palavras se relacionam. Vimos também que há uma relação de dependência entre as palavras para formar as sentenças. Nesse sentido, observamos na primeira parte desse capítulo a necessária harmonia entre o sujeito e verbo,
que se deu na concordância verbal, né? O sujeito vai, aliás, o verbo vai concordar com o sujeito, né? Sujeito no singular, verbo no singular, sujeito no plural, verbo no plural. E aquelas regras que vocês já aprenderam, né? Que são um pouco mais diferentes, são peculiares. Bom, e aí continuando aqui. Agora veremos que entre o adjetivo, o pronome adjetivo, tá? Aquele que acompanha o substantivo, o artigo, o numeral ou o particípio, esse eu nem mencionei lá, né? O verbo no particípio, são palavras determinantes. Palavras determinantes são aquelas que acompanham o substantivo, tá legal? E o substantivo ou o pronome, palavras determinadas. Há uma mesma relação de harmonia. Bom, deixa eu só sublinhar aqui para mostrar para vocês, para ficar legal. Ó. Então, vocês vão destacar aí o seguinte. Essa harmonia se dá aqui, ó. Aqui entre o adjetivo, aqui até aqui, ok? Há a mesma relação de harmonia. Bom, essa harmonia que está sendo dita aqui é em relação a essa concordância de gênero, de número, tá? Essa flexão. Bom, prosseguindo, como estamos lidando com nomes, né? Tanto que a concordância nominal, chamamos esse fenômeno de concordância nominal. Para simplificar, a concordância nominal é feita de acordo com o que se quer dizer. Portanto, assim como a verbal, a concordância nominal é feita na lógica. É simples, como eu falei para vocês. Para nós que já somos falantes da língua portuguesa, não há problema algum, tá? Embora algumas regras nós realmente tenhamos que conhecer. Bom, a menina com as 4 bolsas coloridas tinha uma voz doce. Bom, reparem que eu tenho o artigo concordando em relação ao gênero e ao número com menina, no singular feminino, né? Aqui, as 4 bolsas, eu tenho as no plural, assim como o substantivo no plural. Gênero e número também há uma concordância. E tenho uma relacionada a doce, também concordando em gênero e número. E isso já é comum. Tranquilo, né? Fácil, muito. Observe que os termos que se ligam aos substantivos acompanham seus traços de gênero e número. Com o termo a menina, por exemplo, e aí por diante que eu já expliquei para vocês. Então vamos lá. Recuperada a esperança e o otimismo, o homem seguiu adiante. Recuperados a esperança e o otimismo, perdidos, o homem seguiu adiante. Olha só, agora já começamos a observar que há algumas situações, tá, que nos põem em dúvidas, tá? Se nós devemos aqui concordar nesse caso com a palavra mais próxima ou com os dois. Como assim com dois? Com os dois. Vamos voltar aqui um pouquinho para ficar mais fácil de vocês identificarem. Olha aqui. Recuperada. Aqui está a forma no particípio, tá, gente? A esperança e o otimismo. Aqui eu tenho 2 substantivos, certo? A esperança e tenho o otimismo. Perfeito. Esperança e otimismo. Sendo que esperança é feminino e otimismo é masculino. E nesse caso aqui, eu tenho que usar recuperada ou recuperados? Eu tenho que concordar com os dois? Se eu concordo com os dois, prevalece sempre o masculino, né? Como vocês já sabem, já falei isso para vocês algumas vezes, quando nós temos o gênero masculino, pode ser em menor quantidade, sempre o gênero masculino prevalece, tá? Se eu tenho 10 alunos numa sala, tá legal? Na verdade, eu tenho 9 alunas e 1 aluno. Quando eu me referir a este grupo, eu vou chamá-los de alunos, tá? No masculino plural. Mesmo tendo 8 meninas e 1 menino, tá legal? Tenho 8 meninas, mas tenho 1 menino. Não há problema. Se há então eu tenho que usar o masculino plural porque ele predomina, tá legal? Então, nesse caso aqui, esse recuperada ou recuperados vai concordar com as 2 palavras? Se concordar com as 2 palavras, tem de estar no plural masculino. Recuperados, a esperança e o otimismo, né? Masculino, plural. Concorda tanto com o feminino quanto com o masculino. Perfeito. Ou
Ou eu posso também concordar com quem está mais próximo, com esse substantivo esperança. Recuperada a esperança e o otimismo, o homem seguiu adiante. Ou melhor, ou eu posso usar aqui, também uma preposição mais artigo, recuperados, da esperança, masculino plural, com mais uma preposição de mais a, e do otimismo, perdidos os homens prosseguiram. Bom, na verdade, quando eu tenho aqui o meu adjetivo antes dos substantivos, eu tenho essas possibilidades. Todas essas formas estão corretas, tá? Eu posso tanto concordar, é uma concordância atrativa que nós chamamos, com o substantivo, a palavra mais próxima, no caso aqui feminina, então recuperada, ou eu posso concordar com ambos os substantivos. Então, eu posso dizer recuperar dois, tá? Não há problema nenhum. E aqui nesse caso, eu coloquei recuperados da esperança e do otimismo. Eu usei só um determinante aqui, assim como aqui, só que usando uma preposição mais artigo, mas não mudou nada. Eu continuei usando, me referindo aos dois, tá legal? Então, eu tenho essa opção de concordar por atração ao gênero da palavra mais próxima, caso feminino, recuperada, tá legal? Ou concordar com os dois substantivos, masculino e feminino, plural masculino, ok? Vamos ver aqui embaixo. O estudo e a dedicação, olha, já mudou a história, tá? Agora eu tenho substantivos na frente e o adjetivo depois, posposto. Eu chamo de posposto porque vem depois, tá? Então vamos lá. Estudo e dedicação profunda. O estudo, a dedicação. São gêneros diferentes. E aí, eu também tenho essa possibilidade de concordar com quem estiver mais próximo ou com os dois? Olha aqui, o estudo e a dedicação profunda são fundamentais para o sucesso. Concordei com quem está mais próximo. Ou o estudo e a dedicação profundos são fundamentais para o sucesso. Então, reparem que eu tanto pude concordar por atração o gênero mais próximo à palavra mais próxima, dedicação, sendo ela feminina, concordei feminina, né? Flexionei para o gênero feminino, ou concordando com os dois substantivos, eu coloquei no masculino plural, ok? Ok, então, vamos prosseguir. É importante observar que a concordância nominal depende muito da intenção do emissor, tá? Nos dois últimos exemplos, veja como o sentido muda. A concordância do adjetivo no feminino singular profunda nos dá a ideia de que apenas a dedicação é profunda. Quando eu concordei com a profunda, eu dou ênfase para aquele que eu concordei, tá? Como se fosse a parte mais importante, tá legal? Isso também traz muito o sentido da minha oração, aquilo que eu quero expressar. Isso é muito importante, tá legal? Não é sair colocando aleatoriamente. Tem uma função comunicativa. Então, continuando aqui, nos dá a ideia de que apenas a dedicação é profunda. Já a concordância do masculino plural, profundos, nos leva a concluir que ambos, dedicação e estudo, são profundos, tá? Olha que interessante, né? Vale notar também que, como acontece com as regras de concordância verbal, as regras de concordância nominal são muito variadas. Como eu falei para vocês, são inúmeras, né? Muitas vezes, as regras impostas pelas gramáticas normativas não são seguidas pela gramática de usos, o que gera alguma confusão, ou melhor, muitas, né, nos estudos. Mas atenção, em situações formais, procure se expressar de acordo com as regras da gramática normativa para não ser alvo de preconceito linguístico, uma terrível forma de discriminação, que infelizmente ainda acontece, né? As pessoas são avaliadas pela forma como elas falam, né? São vistas, né? Ou de maneira positiva ou negativa, né? Que na verdade isso é um absurdo, porque a linguagem é viva, a linguagem coloquial ela é expressada, ela é expressa sem nenhum problema, tá? Ela pode ser expressa de qualquer forma, desde que o ato da comunicação seja efetivo. Então, não há problemas quanto a isso. Vamos lá. Casos especiais. Agora nós vamos entrar em alguns casos especiais, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou aumentar a tela
para facilitar a compreensão, a visão de vocês, tá legal? Então, eu vou sair um pouquinho aqui de cena. Então, vamos lá. Deixa eu só... Pronto. Agora sim, fica mais fácil de vocês visualizarem. Casos especiais de concordância nominal. Bom, quando nós temos nenhum nem outro, deixa eu só marcar aqui, nenhum nem outro, tá? Ou um e outro, um ou outro, a gramática normativa determina singular para o substantivo e para o verbo. Vocês aprenderam isso aqui na concordância verbal? Nenhum nem outro é uma opção, né, gente? Ou um ou o outro. Quando eu falar nenhum e nem outro, é nenhum, né? Eu tenho uma exclusão. Então, eu tenho que concordar com o verbo no singular, lá na concordância verbal, tá, gente? Agora, na concordância nominal, também acontece a mesma coisa. Então, aqui, olha, determina aqui o singular para substantivo e verbo. Então, o substantivo também fica no singular. Nenhum nem outro restaurante é bom, tá? Eu tenho aqui, é bom. Um e outro funcionário trabalhava. Muita gente confunde, tá? Um e outro funcionários, até porque fica estranho, né? Há uma estranheza na pronúncia. Então, assim, normalmente, essa confusão aqui, ela ocorre menos vezes, tá? É menos recorrente. Vamos ver o tal e qual. Também é bem pouco recorrente o tal e qual. De acordo com a gramática normativa, concordam em gênero e número com a palavra determinada. Tais razões, né? Ninguém colocaria tal razões. Naturalmente são usos que nós fazemos já intuitivos, digamos assim. Fazemos já espontaneamente, por sermos falantes já da língua portuguesa, temos um conhecimento prévio dela. Tais razões me convenceram. Ele era tal quais seus amigos. Os filhos são tais qual o pai. Nesse caso aqui, ó, o pai concorda com qual, tá, gente? E o quais concorda com seus amigos. Ele está flexionando de acordo com a palavra seguinte, ok? Vamos lá. Esse aqui eu vou pular com vocês porque ele praticamente não é visto. Vamos aqui para o mesmo e o próprio só. Eu vou chamar a atenção de vocês para esse 4, esse 5 e daqui por diante, porque esses sim são erros que não são, como é que eu posso dizer? Que não são corriqueiros, mas que são muito comuns, muito frequentes. E assim, não são adequados para um aluno já de nono ano, para um aluno que já vai para o ensino médio. São tipos de, como é que eu posso colocar para vocês? Dificuldades, né? Que os alunos apresentam inúmeras vezes na fala, no ato da comunicação, por falar sem pensar muito, né? E até mesmo sem refletir se está adequado ou inadequado de acordo com a língua portuguesa. E eu gostaria muito que vocês prestassem atenção para que vocês não cometam esses mesmos desvios, ok? Então vamos lá. Mesmo, próprio e só. Essas três palavras aqui concordam com a palavra determinada em gênero e número. Então isso facilita bastante. Deixa eu só colocar aqui, destacar. Concorda com a palavra em gênero e número, tá? Então, eles mesmos prepararam o jantar. Fácil. Elas mesmas, né? Prepararam o jantar. Eles estão sós em casa. Ou elas estão sós. Eu acredito que nenhum de nós, nenhum de vocês colocariam diferente. Elas próprias se entenderam. Ou eles próprios, né? Então, eu vou concordar em gênero e em número em relação ao meu interlocutor, no caso aqui elas, feminino, plural, tá? Então, essa adequação aqui, esse ajuste ficou bem fácil de ser percebido. Agora, quando chegamos no menos, aí é um pouco diferente, porque menos, as pessoas têm o hábito, tá? De, ao invés de usá-lo no masculino, acreditam que existe a sua forma feminina, tá? Então, esse é o grande desvio, a inadequação. Olha só, menos é um advérbio, então ele não varia. Menos sempre vai ser menos, independente da palavra que vem seguinte. Por exemplo, nós temos aqui, ó,
ela passou a ter menos confiança, tá? Menos confiança. Havia menos pessoas. Aqui é que mora o perigo. Muitas pessoas falariam assim, ó, havia menos pessoas, tá? Eu já ouvi e muitos de nós sabemos que isso acontece sim, tá? Agora, não estou dizendo que vocês precisam ter algum tipo de preconceito com as pessoas que falam desse jeito, tá legal? Pelo contrário, eu estou informando a vocês, alunos do 9º ano, que precisamos sim ter o conhecimento da nossa língua portuguesa, é essencial esse conhecimento, tá? E por vocês terem essa oportunidade, aí sim, vocês devem exercer o uso dessa forma adequada, tanto na fala quanto na escrita, principalmente nos textos, nas produções de vocês, tá legal? Então, menos, ele é invariável, ok? Tá aqui, ó. Muitas pessoas flexionam menos para o feminino para concordar com a palavra ou expressão feminina, como eu falei para vocês. Mas menos é invariável. Não varia, porque é um advérbio, ok? Bom, foi. Vamos lá, então, para o próximo. Anexo, tá? Essa palavra anexo aqui é muito comum quando nós enviamos e-mails, né? Concorda com o gênero e número. Também, o interessante é que ela concorda tanto, deixa eu só colocar aqui, ó, concorda com o gênero e número. Então, isso facilita bastante. Com a palavra terminada. Por exemplo, as fotos estão anexas. Olha aqui, concordou com o substantivo aqui no plural feminino, né? As fotos anexas, tá? Muita gente também fica com dúvida em relação a essa concordância. As fotos estão anexos? Está anexa? Singular? Como seria? Então, ele flexiona, ele concorda em gênero e em número com o adjetivo, tá bom? Perdão, com o substantivo. Mandei anexos os documentos. Nesse caso aqui, ó, anexos são os documentos, masculino plural, anexo no masculino plural. Mandei as frases, se está no feminino plural, então eu tenho aqui em anexo. Mas por que ficou mandei em anexo? Porque aqui eu não precisaria concordar, quer ver? Deixa eu só colocar aqui mais para baixo, espera aí. Aqui eu tenho uma diferença. Aqui eu não estou usando só a palavra anexa, eu estou usando o com seguida de uma preposição. Então, olha aqui, observem. Então, eu tenho que fechar algo para poder marcar outro. Pronto. Aqui, ó. Nesse caso, eu tenho em anexo, e em anexo está seguido de uma preposição. Então, nesse caso, tá? Apenas por estar seguido de preposição, é uma expressão invariável. Nesse caso, não concorda, tá? Em anexo é o único invariável. Mandei as frases em anexo, tá? E não anexo. Se tivesse sem esse em aqui, aí sim, aí iria flexionar de acordo com o gênero e o número, tudo bem? Mandei as frases anexas, por exemplo. Mas como eu tenho aqui a preposição em, então isso já fez toda a diferença. Então eu tenho que usá-lo de maneira invariável, ok? Vamos lá, prosseguindo. Aqui, meio e meia. Opa, outra confusão tamanha, tá, gente? Meio e meia. Bom, sabemos que existem essas duas formas, tá? Existem meio e existe meia, da mesma forma, tá bom? Só um pouquinho. Então, essas duas palavras costumam confundir bastante, isso porque na prática, principalmente na fala espontânea, é muito comum flexioná-la naturalmente. Bom, isto é, feminino com feminino, ela está meia triste. Quem já nunca ouviu falar, né? Nunca ouviu por aí alguém dizendo ela está meia triste, meia cansada, meia, né, desanimada. Então, gente, isso aqui é um equívoco, tá? Está inadequado de acordo com a norma culta, tá? Por quê? Porque meio, nesse caso aqui, significa um pouco, que se refere a um advérbio. O advérbio é invariável. Então, ela está meio triste. Andei meio doente. Nada de meia, tá? Para se relacionar a um pouco, que se refere a advérbio. Tá legal? Então, porém, nós temos também a sua forma no feminino, tá? A sua forma no feminino,
Ó, aqui, ó, mostrando para vocês aqui. Ela parece meio nervosa. É um equívoco, tá, gente? As meninas estão... Opa, aqui tá certinho, gente. Perdão. Ela parece meio nervosa, tá certinho. As meninas estão meio agitadas. Aqui é a forma correta. Bom, e aí prosseguindo, nós temos meio como numeral. Agora sim, como numeral, eu posso sim usá-la para o feminino, sem problema nenhum, porque ela significa metade. Por exemplo, tomei meia xícara, tá? A metade, tá? É por porção. Então, assim, eu estou exercendo a função gramatical, a classe gramatical de numeral, e ela pode ser flexionada para o feminino, somente nesse caso, tá bom? Joguei fora meio biscoito. Nesse caso, meio ficou no masculino para concordar com o biscoito, tá? Meia taça, meia garrafa, tá? Ficaria meia concordando com o substantivo feminino, caso fosse necessário. Tudo bem? Comi meia pizza, tá? Então, vamos lá. Até aqui tranquilo, né? Agora, presta atenção. Bastante, gente, que legal. Bastante é uma palavra que pode flexionar, vocês acreditam? Pois é, muita gente acha que não. Como assim? Bastantes? Sim, bastantes. Sendo que tanto eu posso, né? Existe a forma no singular como no plural, então eu preciso reconhecer. Como eu vou reconhecer? Como eu vou saber se eu concordo no singular ou no plural? Essa palavra bastante. Vamos lá, que eu vou mostrar para vocês. Há situações em que a palavra bastante funciona como pronome indefinido. Então, vamos lá. Eu tenho uma das formas de uso como pronome indefinido e situações que funcionam como advérbio de intensidade. Então, olha aqui. Eu tenho um bastante para duas classes gramaticais diferentes, tá? Então, vamos lá. Se for pronome, gente, eu vou flexionar, porque pronome flexiona de acordo com o substantivo, né? Agora, se for advérbio, aí eu não flexiono, porque o advérbio ele é invariável, ele não muda, tá legal? Não varia. Em ambos os casos, bastante pode ser substituído por muito, porque muito também pode ser pronome definido e muito também pode ser advérbio de intensidade. Olha que interessante, né? Mas somente quando funciona como pronome equivale a muito, muitos, muitas e muitas. Porque como pronome eu tenho uma flexão, né? E no advérbio, como eu falei, não. Tá, e como eu reconheço? Deixa eu mostrar para vocês aqui de maneira mais prática. Ele é bastante feliz. Bom, até aqui, tranquilo. Ou a minha frase está no singular, então bastante realmente teria que ficar no singular. Perfeito. A dúvida é quando eu preciso usar um plural, tá? E aí é que vai pintar o grande problema, a grande dúvida, tá? Olha aqui. Eles são bastante felizes. Olha que legal. Eles são bastante felizes. Bom, por que eu não coloquei bastantes? Porque aqui ele está funcionando como um advérbio de intensidade. Ele está intensificando a palavra felizes. Mas vamos lá para a prática, para ser mais fácil para vocês? Vocês vão fazer o seguinte: substituam bastante por muito. Eles são. Quando eu substituo por muito, eu tenho eles são muito felizes ou eu tenho eles são muitos felizes. Vocês perceberam que ficou no singular? Eles são muito felizes. Quando eu faço a substituição por muito e esse muito não flexiona, então já me prova que realmente eu estou diante de um advérbio, tá? Então vamos nos basear no muito, porque ele fica mais fácil na pronúncia para identificarmos se pode ou não flexionar. O bastante traz uma estranheza, mas o muito facilita. Vamos fazer isso nas próximas? Olha só. Ela parecia bastante calma. Bom, até aqui também nós colocaríamos ela parecia bastantes, né? Não faria sentido algum. Agora vejamos. Quando nós temos aqui, ó, elas pareciam bastante no singular, mesmo que o substantivo seja calmas no plural. Mas por que aconteceu isso? Porque é um advérbio. Tá ótimo, professora, mas como que eu vou reconhecer rapidamente se é um advérbio? Eu faço a substituição. Vamos lá? Elas pareciam muito calmas. Olha que muito entrou aqui sem precisar flexionar.
se manteve no singular. Então, naturalmente, bastante também fica no singular. Por quê? Ambos se referem a um advérbio. Tudo bem? Ela tem bastantes possibilidades. Agora, esse bastantes concordou com não é possibilidade não, gente, é responsabilidade. Ela tem bastantes responsabilidades. Repararam que responsabilidade flexionou? Sim, flexionou. Agora, bastantes também flexionou. Por quê? Porque eu vou reconhecer que ele é um pronome definido, mas para fazer isso, eu substituo por muito. Vamos lá? Ela tem muitas responsabilidades. Repararam que muitas, encaixando aqui nessa oração, ele flexiona em gênero e número? Fica muitas, tá? Concordando com responsabilidades. Então, não ficaria muito, tá? Até porque ficaria estranho, ela tem muito responsabilidade. Então, se muitas flexionou, bastantes também flexiona, tudo bem? Então, a prova real é essa, tá legal? Fica a dica para vocês. Vamos para o obrigado. Olha aqui, muita gente tem dúvida, tá? Professora, eu digo obrigado ou obrigada? Meninos dizem obrigado e meninas dizem obrigada. Olha como é fácil. Tranquilo, tá? Homem diz obrigado e mulher diz obrigada. Nesse caso, eu falei meninos e meninas. Agora, essa expressão é proibido, tá? Eu até vou vê-la com vocês daqui a pouco, um pouco mais sobre, com outras palavras junto com o proibido, junto com o verbo ser, perdão. Essa expressão não admite flexão de gênero. Então, vamos lá, vamos entender aqui. Em algumas vezes sim, em outras não. O que vai acontecer? Essa palavra proibido, vocês costumam ver muito em placas de restaurantes, né? Proibido estacionar nas ruas, é proibido fumar, né? No caso do restaurante, é proibido usar celular, é proibido a entrada de animais. Temos inúmeras placas com esse é proibido, com essa expressão aqui inicial. Agora, como se dá essa concordância? Quando eu não tenho, na verdade, né, um determinante aqui após o proibido, então ele vai se manter no masculino singular, tá? Por exemplo, eu estou diante da palavra entrada, certo? Entrada ela é feminina e está no singular. Então, a gente pensa o quê? Ah, professora, então é proibida. Não, não é proibida. Por que não é proibida e é proibido diante de feminino? Porque não tem um determinante aqui dessa palavra entrada. Como assim um determinante? Um artigo, um pronome, algo que determine, que acompanhe esse substantivo na sequência, tá? Por exemplo, é proibida, olha aqui, eu flexionei para o feminino porque agora eu tenho um determinante A aqui. E esse A é que fez a diferença e transformou a palavra proibido em proibida para concordar com a entrada. Então, em suma, se eu tenho um determinante aqui após a palavra proibido, então eu vou concordar em gênero, tá? Com essa palavra, com esse determinante, de fato. Tá? Agora, se não há determinante algum aqui, eu vou sempre manter a minha palavra no masculino singular, tá legal? Então, é proibido permanência, mesmo sendo feminino, não tem nenhum determinante. É proibida olha aqui, ó, concordou. Ó, é proibido estacionar, perfeito? Então, normalmente, ela se mantém proibido, só altera o seu gênero se eu tiver um determinante diante da palavra feminina, tudo bem? Ok. Então, meus amores, aqui nós encerraríamos, mas eu trouxe algo mais para vocês porque esse assunto ele é um pouco mais extenso, tá legal? Vamos lá então. Aqui no slide eu tenho para vocês um pouco mais sobre concordância, olha. Deixa eu só voltar um pouquinho. Aqui, concordância nominal. Então, eu trouxe para vocês algumas outras regras, porque elas serão importantes para vocês. Aqui é só voltando sobre o que nós já vimos, tá? Só para fixarmos esse conhecimento aqui, ó. Substantivos do mesmo gênero, o adjetivo é para o plural, concorda com o mais próximo. Lembra que nós vimos lá no início?
O Brasil possui montanha e chapada deslumbrantes. Ó, eu concordei com os dois, tá? Colocando no plural. No caso, os dois pertencem ao gênero feminino, fica mais fácil. Ou eu concordo com quem está mais próximo, no singular, tá? O Brasil possui montanha e chapada deslumbrante, concordando apenas com um deles. No caso, o que está mais próximo, está no singular por isso. Tá legal? Isso aqui nós já vimos lá. Então, vamos lá para o próximo. Agora, quando o adjetivo estiver depois, tá? Posposto, olha aqui, ó. Posposto, colocado depois de dois ou mais substantivos. O que fazer? Nesse caso, é necessário atentar ao gênero do substantivo, como eu expliquei para vocês. O Brasil possui montanha e chapada deslumbrantes e o Brasil possui montanha e chapada deslumbrante. Tá? Aqui eu tenho dois gêneros diferentes, montanha, chapada, tá? Aqui não, aqui tá igual. Esse exemplo aqui é para outro que está lá na frente, tá, gente? Perdoe aqui a confusão no exemplo. Então, o Brasil possui montanha chapada, deslumbrante ou concordando com os dois. Isso aqui nós acabamos de ver. Agora, é aqui, tá, gente? Aqui que tem gêneros diferentes. Aqui eu tenho substantivo de gêneros diferentes. O adjetivo vai para o masculino plural ou concorda com o substantivo mais próximo que eu falei para vocês, tá? Quando há dois gêneros, feminino e masculino, eu vou concordar com o masculino plural. Homem e mulher, gordos, concordei com os dois, tá? Homem e a mulher gorda, concordei com o mais próximo, concordância atrativa. Ou a mulher e o homem gordo, concordei com o homem, concordância atrativa, tá legal? Já falamos sobre isso, é só para fixar mesmo. Vamos lá. Aqui também, tá? Tem a mesma informação e eu vou direto para a informação que vocês não tiveram ainda, tá legal? Que começa aqui. Adjetivo anteposto a substantivo próprio, tá? Normalmente, o adjetivo vem depois, é isso? Mas ele também pode vir anteposto, antes. Aqui no caso, ó, Os Incríveis, tá? Os Incríveis, relacionado a Machado e Guimarães. Então, se relacionam a um substantivo próprio, pessoas, tá? Nome de pessoas. Os Incríveis Machado e Guimarães são ícones da literatura brasileira. O adjetivo deve aparecer no plural, se relaciona aos dois, tá? São nomes, tá? Nomes próprios, substantivos próprios. Então, eu só posso concordar com esse adjetivo no plural. Eu não poderia fazer aquela concordância atrativa, tá? Por exemplo, o incrível Machado e Guimarães. Não, eu tenho que concordar com os dois necessariamente, ok? Agora, e se um substantivo for modificado por dois adjetivos, como proceder? Nesse caso, o substantivo pode aparecer de três formas distintas. Aqui, ó. A festa. Aqui, pronto. A festa espanhola e canadense, tá? A festa está concordando com espanhola. Eu tenho espanhola e canadense. Concordei com quem está mais próximo. Agora aqui, com a repetição do artigo. A festa também, concordei com quem está mais próximo aqui, certo? Agora, se eu quiser usar no plural, eu posso usar as festas, esse substantivo vou flexionar também, as festas espanhola e canadense. Então, a festa espanhola e canadense ou as festas espanhola e canadense, certo? Eu tenho essas duas possibilidades. Há casos de concordância que geram muitas dúvidas, porque há diferença entre a norma culta e a linguagem coloquial, não é verdade, gente? Bom, lembra que eu falei para vocês do é proibido? Também existe o é bom e o é necessário. Então, eu trouxe para vocês para que vocês tenham mais possibilidades de uso, tá? É bom, é proibido e é necessário. É a mesma regra do proibido. Lembra? Se eu tenho um determinante diante de uma palavra feminina, então eu vou concordar em gênero com ela, com esse determinante, tá? Agora, se eu tenho um determinante, isso aqui é interessante, olha. Antes, eu também concordo. Como assim antes? Olha, a caminhada é boa para a saúde. Mas, tá? Se eu não tivesse esse A, eu não poderia flexionar para o feminino, tá? Então, seria caminhada é bom para a saúde. Eu não poderia flexionar, eu só flexionei porque há um determinante aqui, tá legal? E aí concorda
em gênero com esse determinante, tudo bem? Agora, expressões sem determinantes, adjetivo invariável. Ó, é proibido, é necessário, é bom, tá? Por exemplo, se tivesse a frase água é bom ou água é boa? Aí eu penso, a professora, água é boa. Não, água vai ser é bom. Por quê? Porque não tem determinante. Se for a água, aí sim, a água é boa, tá? Então isso faz toda a diferença. Por isso que eu coloquei para vocês essas outras palavras, ó. O com o verbo ser com o bom, tá legal? Seguido de bom. Essa expressão aqui, ela só vai ser alterada para o feminino se ela estiver concordando com algum determinante na oração. Quando eu falei que a água é boa, eu concordei com o a. Agora, água é bom porque não tem nenhum determinante concordando, como foi o caso aqui, tá bom, gente? Se não tivesse esse A, seria caminhada é bom para a saúde e não é boa para a saúde, porque eu não estou concordando com essa palavra, estou concordando com o artigo, tá? Com determinante. Vamos lá? Então, aqui eu tenho a fonte de pesquisa, eu espero que vocês tenham compreendido esse tema, tá? Essa abordagem. Espero que vocês tenham entendido. É um assunto um pouco extenso, né? Devido às regras, mas muito fácil, muito tranquilo. Beijos e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Fiquem com Deus.